Olá, obrigado pela companhia. Os cuidados com a saúde bucal devem começar ainda com os bebês. E esses cuidados podem evitar muitos problemas que tanto incomodam as crianças e também os pais. Sobre o tema, eu converso com a odontopediatra Fabiana Buchholz. Ela tem doutorado em ciências odontológicas e é professora dos programas de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de onde fala conosco. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Quais as principais intercorrências na saúde bucal dos bebês e das crianças? Então, antes é um prazer conversar sobre esse tema. Esse tema é muito relevante. Ele é de uma forma que pode impactar na sociedade em relação quando a gente se fala da primeira infância. Quando você me pergunta essa intercorrência na saúde bucal de bebês e crianças, essa primeira infância ela é definida como se fosse do 0 até aos 6 anos. Então, vamos nos ater mais nessa idade, porque essa idade ela é muito importante. Essas principais intercorrências que acabam acontecendo, vale a pena destacar algumas, principalmente relacionada ao neonato, que digamos é aos 0 anos, até os 6 anos. Uma delas é a anquiloglossia, que é a chamada língua presa, outras inflamações gengivais durante a erupção dos dentes. Também pode ocorrer as infecções que são a candidíase oral, né, nos bebês, que é popularmente conhecida como sapinho. E uma das intercorrências maiores, que é mais citada, é o acometimento da cárie precoce na infância. Hoje, né, ela é conhecida como cárie da primeira infância. Antes ela era denominada como a cárie da mamadeira, mas hoje já se fala na cárie da primeira infância. Também a gente tem os traumatismos orais, né, decorrentes de quedas e acidentes, quando os bebês, né, principalmente, estão aprendendo a andar. Outro também, né, a gente gostaria de falar de menos intercorrências, mas ainda a gente tem que lidar com os hábitos orais que são prolongados, como o uso da chupeta, da sucção digital, que elas podem alterar o crescimento dos ossos da face e do posicionamento dentário. E fechando isso, que é importante a gente trabalhar com dados, né, de prevalência epidemiológicos, porque nada é achismo, é a nossa realidade. Infelizmente, no último levantamento de saúde bucal do Brasil, que foi agora em 2023, cerca de 40% das crianças brasileiras de 5 anos, elas possuem um ou mais dentes com lesão de cárie. E o pior da situação, não tratados. Então, eles não procuram o serviço para fazer o tratamento. E isso demonstra a relevância e também uma magnitude desses agravos na saúde infantil. Quando então, Fabiana, devem começar os cuidados bucais das crianças e bebês? O mais importante é que se procure o quanto antes. E o pré-natal odontológico, então, durante a gestação, já é necessário ter o contato com o cirurgião dentista. Então, dentro da normativa da saúde pública, é obrigatório a gestante passar por essa consulta durante a gestação. Nessa consulta durante a gestação, que é o pré-natal odontológico, ela vai ter tanto cuidados relevantes em relação à saúde bucal dela, mas principalmente também vai ter o processo de educação, porque a literatura ela vem trazendo uma evidência de qualidade moderada, que a gente chama, teve uma evidência que foi publicada por um autor e colaborador Riggs, em 2019, que fala que é fundamental, desde o pré-natal odontológico, o aconselhamento sobre hábitos alimentares e higiene bucal para as futuras mamães e cuidadoras das crianças, até 1 ano de vida. Então, o que acontece? Quando essa mãe tem essa consulta e essas orientações, reduz o risco da cárie da primeira infância, que, como eu falei, é uma das intercorrências que mais ocorre durante esse período. Então, o ideal é que essa mãe, né, durante a gestação, ela procure o atendimento. E tem que lembrar que, conforme tem muito já enraizado, que só se procura quando tiver o primeiro dente em boca, né, que mais ou menos vai ser ou 6 meses ou até 1 ano e 3 meses, né, dentro de um padrão de normalidade de erupção. Mas é muito tardio já essa procura. Então, se desde cedo ameniza o risco de ter uma cárie de acometimento precoce.
Fora que existe estabelecido dentro da saúde pública e que também na privada deve acontecer, que esse bebê deve ter uma consulta no 7º dia de vida, do 7º ao 10º dia ele já deve ter uma consulta com um cirurgião dentista. No caso, né, mais específico, junto a um odontopediatra, onde ele vai fazer as orientações conforme for importante naquele momento. O que seria importante nesse primeiro momento é a questão do aleitamento materno exclusivo, né, e o uso da chupeta. Também a gente aproveita nessa consulta falar sobre a exposição à sacarose e o risco da doença cárie. No caso dos bebês, como que deve ser a higienização após a amamentação? É importante que esse leite humano esteja em contato na saliva do bebê, porque é um fator protetor. As imunoglobulinas, a IgA, então vai ocorrer uma proteção para o neonato. Então é importante não remover. Então a gente costuma dizer essa palavra não fazer a higiene é muito pesada, porque a mãe pode impactar em algum hábito para a mãe dizer, não precisa enquanto não tem os dentes. Mas nesses 2 primeiros meses, a mãe tem tantas coisas para se preocupar. O que nós geralmente orientamos? Não faça a remoção do leite humano, porque ele é importante nesse momento. Mas quando você vê que tem essa burra lingual, né, tem a presença ali de algo, né, bem esbranquiçado na língua, né, nos rodetes, nas bochechas, pode fazer a higiene, né? Aí, só que se tiver usando a fórmula, né, o pó, não é o leite humano exclusivo, a gente indica a higiene. Como que é feita essa higiene? Essa higiene pode ser feita com água filtrada, né, água fervida, depois resfriada. Às vezes até no momento do banho ali, né, pega a pontinha da toalha e faz a higiene. Nesse caso, Fabiana, esse procedimento ele deve ser feito a partir dessas considerações que você colocou, após cada mamada ou 1, 2, 3 vezes ao dia? Então, o importante é ser feito antes de dormir, no noturno, sabe? Mas assim, o bebê, ele mama durante a noite. Então, o que normalmente a gente fala? Que é importante fazer essa higiene antes de uma última mamada à noite, tá? E assim, quando perceber que tem uma saburra, faz a higiene. Normalmente, essa coisa de 2, 3 vezes, está muito, até dentro das nossas pesquisas, acaba até atrapalhando, que é um fator de viés, porque está embutido, faça a higiene 3 vezes, né? Mas assim, uma boa higiene bem feita antes da última mamada é o ideal. Nós abrimos uma caixinha aqui para que as mães enviassem algumas dúvidas sobre isso, e uma delas nos perguntou sobre se o leite materno, né, ele também é causador de cárie. Então, hoje a gente tem uma nomenclatura leite humano, que a gente gosta muito de usar essa nomenclatura para que não seja confundido com mais nada, né? Porque ele é importantíssimo. Então, o leite humano, ele de forma isolada, ele não vai causar a doença cárie. Então, o que os estudos falam? Tem um estudo muito importante que nos mostra que ele é um fator protetor até 1 ano de vida. Mas assim, como a gente tem que ter uma noção de que a partir de 6 meses se dá a introdução alimentar. Então, a entrada de novos alimentos, a microbiota oral muda. Se não há presença dos dentes, a microbiota é uma. Mas o que a gente precisa estabelecer? Que ele tem um fator protetor até então, quando ele estiver isolado. Quando tiver outros alimentos envolvendo na alimentação do bebê, vai ser, né, ele já acaba não ter esse fator de proteção, tá? Então, é um assunto que é muito bem, que a gente tem que tomar cuidado, porque eu sou defensora do aleitamento materno, mas eu também tenho que ver pelas evidências do que ele realmente... Então, existe um fator de proteção enquanto ele está isolado, mas a gente tem que lembrar que a cárie, ela é né? Então, tem multifatores que fazem com que ela ocorra. Então, falta de higiene, né? Já a entrada de produtos com sacarose. Então, ele acaba sendo que, a partir do momento, ser cariogênico também, né? Dependendo do que engloba todo esse contexto,
nessa parte da alimentação da criança. Fabiana, após a inserção das frutas e papinhas, o que muda na higiene dos bebês e das crianças? A gente vai ter que pensar com dentes e sem dentes, né? E quando está sem dentes, sem erupção ainda dos dentes, a microbiota é uma. A partir da presença dos dentes, a microbiota começa a ser outra. E a introdução dos alimentos também faz com que ocorra essa mudança. Então, a mudança em si, sem a criança sem dentes, na verdade, não tem. O que acontece é que o quê? Essa saburra notariamente, ela vai ser diferente. Então, ela vai acabar sendo muito mais do que uma saburra de um leite humano, tá? Então, precisa ter, como você havia me perguntado, aí sim, precisa muitas vezes ter uma higiene mais de uma vez ao dia, né? Então, pelo menos logo depois que tem inserção, né, a alimentação por esses produtos, fazer a higiene, mas nunca esquecer, né, uma higiene muito bem feita, uma vez ao dia ali e uma vez antes de dormir. Depois que surgem os dentes, como que é a higiene? Então, como você percebe que o que a gente vem criando? Vem criando um hábito nessa criança, mesmo que ela não tenha a presença dos dentes, a literatura não me traz com certeza, com evidência, se isso vai levar essa criança a não desenvolver cárie, mas se cria hábitos. Hábitos se criam desde pequeno. Então, essa higiene que a gente faz enquanto não tem a presença dos dentes é justamente para hábitos e também para que não ocorra processos de, como eu havia comentado, de candidíase oral, né, por falta, né, por presença de fungos. Então, é importante fazer. Quando tem o aparecimento dos primeiros dentes, já a microbiota vai mudar. Então, o processo da doença cárie vai estar estabilizado, né, vai estar a presença do biofilme. Esse biofilme a gente tem que remover, né, para não formar a placa bacteriana, para que não ocorra o processo da cárie. Então, na presença dos dentes, é muito importante que já dê o início à escovação, tá? Aí vai ser algo que vai ser uma escolha da mãe de usar ou uma escova, né, com cerdas, ou a gente tem as dedeiras. Eu aconselho muito já a entrar com as escovas e com poder aquisitivo melhor. Existem escolhas para cada faixa etária, né, de 6 meses, 1 ano, porque essas escovas têm que tomar muito cuidado, porque elas têm que ter as cerdas macias, a cabecinha pequena. E muitas vezes o que a gente aconselha? Que a mãe possa dar uma escova de um cabo longo para a criança, para ela até mesmo poder fazer a higiene, e também aí a mãe, né, junto com essa escova, fazer a higiene também, né? Então, muito pequenininho, a escovação ela deve ser sempre supervisionada. E enquanto pequeno, é a mãe que faz a escovação. Então, a gente fala até os 3 anos, é a mãe que faz a escovação. Após, ela começa a supervisionar. Mas é claro que enquanto pequeno, para motivar, às vezes a gente dá a escovinha e aí vai supervisionando e a mãe refaz a escovação. O que é importante nessa fase que muitas pessoas me perguntam é com relação ao uso do flúor. O íon fluoreto é um protetor, então hoje existem evidências fortíssimas que ela é uma estratégia efetiva, tem um custo efetivo, né, para prevenir a cárie na primeira infância. Então, o importante é fazer a escovação e usar um dentifrício com mais de 1000 ppm de flúor, tá? Então, sempre tem que ler. Hoje em dia, quase não tem mais dentifrício sem flúor à venda, tá? Porque foi uma grande contestação que houve, que estava se deixando de ter o fator proteção para a cárie dentária. Então, só que muitas vezes tem que olhar nos cremes dentais se tem mais de 1000 ppm. Fabiana, essa inclusive era uma dúvida que as mães enviaram para a gente, né? Se usar o flúor ou o creme dental. Como que ela identifica essa quantidade que você citou nas embalagens? É pequenininho, né? Mas hoje, né, pegando ali, dando uma olhada, tem que estar maior de 1000 ppm na composição, tá? E é importante lembrar que um dos fatores que deve ser na orientação é a quantidade desse flúor, porque se usar de maneira demasiada, né, de maior, pode ocorrer a fluorose. Então, a fluorose digamos, durante o processo de
formação dos dentes, do esmalte dentário, que é essa parte esbranquiçada. Então, quando a criança é muito pequenininha, ela está formando todos os dentes permanentes, né? Ela está com os dentes descidos e vai formar os dentes permanentes. Então, o excesso desse flúor, por isso que é importante usar a medida correta, mas também, para ser efetivo, precisa ter 1000 ppm. Algumas mães relatam o surgimento de manchas nos dentes. Como evitá-las? Então, é justamente essa questão. Tem algo assim que é importante as mães saberem diferenciar. Então, vai existir a mancha que é pela cárie dentária. Então, o primeiro sinal da doença cárie, que muitas vezes a gente tem a cárie dentária, aquela mancha escura, né, enegrecida, mas o primeiro sinal da doença cárie é uma mancha branca, que ela é rugosa, ela acaba não sendo brilhante, ela é fosca. Então, esse é o primeiro sinal da lesão. É importante as mães saberem para até ajudarem a fazer o diagnóstico ali, uma triagem, né, dessa situação. O que acontece também? Existem manchas que é por causa da fluorose. Então, com o uso excessivo do flúor, que por isso que a quantidade é muito importante, a criança, enquanto pequena, ela não sabe cuspir. Então, por isso que, né, a gente não pode privar a criança devido às evidências do fator protetor que tem o flúor, mas a quantidade ela ainda não sabe engolir. Se você coloca uma quantidade maior, ela vai acabar engolindo. E pode surgir essas manchas que são a fluorose. Então, dentro dessa, a gente coloca lá no próprio Google, vai ver algumas imagens, e existem as fluoroses leves e as graves. Então, mas dentro de um fator de proteção, eu costumo sempre escutar um professor muito famoso, o professor Jaime Cury, ele fala que a fluorose é tão menos preocupante do que uma cárie dentária, né? Então, a fluorose pode ocorrer essas manchas, tá? Uma outra preocupação que também as mães veem, que hoje em dia se tem muito estudado, são as malformações desse esmalte, não só ocasionado pela fluorose, mas assim por motivos multifatoriais que hoje ainda não se sabe, que são as famosas hipomineralização molar incisivo, que é HMI. Tem se visto muito isso, então pode ser fatores genéticos, pode ser fatores durante a formação do esmalte, como uma febre alta, uma infecção, uma desnutrição. Então, ficar muito atento quando o bebê nasce prematuro, ele pode ter uma chance maior de ter o HMI. Então, são manchas que são importantes saber um pouquinho a diferença, porque o tratamento em si pode ser diferente, tá? Mas no fundo mesmo, quanto antes aparecer essas manchas, procurar um cirurgião dentista ou um odontopediatra para que possa intervir o quanto antes, porque quanto antes intervir essas manchas, mais rápido você tem um estabelecimento da progressão dessas manchas. Dúvida de mãe: a partir de quando usar o fio dental? Apareceu 2 dentinhos, né? 2 dentes lá, por exemplo, o bebê já com 6 meses até 1 ano e 3 meses, vai nascer os primeiros dentes inferiores. Quando já tiver 2 dentes, um em contato com o outro, a escova ela não alcança entre os dentes. Então, vai ter que fazer o uso do fio dental para remover. Se desde cedo isso instituído, também vira hábito, tá? Então, é importante usar a partir de 2 a 3 anos, já tem que fazer o uso do fio dental. Outra dúvida das mães: como passar o fio dental nos dentes que ficam mais ao fundo da boca? Então, é algo que, como então a escovação e toda essa parte que a entrada do fio dental, ela vai ser feita pelas mães e acaba sendo um pouco difícil na região, né, posterior, né? Então, quando se procura um cirurgião dentista, um odontopediatra, ele tem os manequins, ele vai fazer a instrução. Mas hoje, o que a gente tem de bom, assim, que oferece uma forma de fazer essa melhoria nos dentes posteriores, que tem maior chance, né, de ter a lesão de cárie proximal, por não, né, conseguir alcançar para fazer a higiene de maneira ideal. Tem uns suportes de fio hoje, que se chamam-se flossers, que um tempo atrás até nem tinha aqui no Brasil, e
quando a gente até viajava para o exterior, era caro, a gente trazia os pacotes. Hoje é um preço bem acessível e eles são como se fosse uma forquilha, então você consegue alcançar as proximais dos dentes posteriores. Então, com a evolução, já temos algo que facilita essa higiene nos dentes posteriores. Mas se não tiver, é sempre procurar, né, fazer um tamanho de fio ideal, né, e sempre a gente fala como se fosse um C, né, fazendo nas paredes, tanto de uma parede quanto a outra, porque quando tem o contato dos dentes, a gente tem a parede de um dente e a parede do outro dente. Mas assim, esses suportes têm ajudado muito. Existe um estudo de acompanhamento que mostrou que existe uma grande vantagem porque tem uma remoção muito maior do que usar ele enrolado nos próprios dedos. Você falou um pouquinho anteriormente, queria aprofundar só um pouco mais, de que forma as chupetas e os bicos de mamadeira, então, causam problemas nos dentes das crianças? A chupeta, ela está enraizada de uma maneira bem cultural, é como se fizesse parte do enxoval. E nós, enquanto odontopediatra, temos que conversar muito isso com as mães, principalmente com relação quando a escolha do aleitamento materno exclusivo. Então, existe já comprovado que nas primeiras 4 semanas existe uma confusão de bicos. Então, dentro de um fator de proteção para que ocorra o aleitamento materno, costumamos sempre aconselhar essas mães a não fazer o uso das chupetas. Então, a palavra é aconselhar, porque a escolha é do núcleo familiar. Se vai fazer o uso da chupeta, que se faça depois de 4 semanas, para que quando tiver tudo muito bem estabilizado com a amamentação, não vai influenciar a confusão de bicos, porque a chupeta ela está como a causa de desmame precoce do aleitamento materno. Então, nesse momento, o que também a gente costuma perceber que a criança normalmente aí não pega mais a chupeta, mas pode ser que essa criança tenha uma necessidade maior de sucção, então ela já se saciou a questão da nutrição e ela tenha algo. Então precisa ser identificado por um profissional, né? A gente trabalha muito com a equipe multiprofissional, por meio de um fonoaudiólogo, né? Uma conversa com um profissional que entenda em relação a isso. Mas, enquanto odontopediatra, eu falo que das últimas evidências que a gente tem, também não tem qual seria a melhor chupeta. Seria aquela redonda? Seria a ortodôntica? Qual que traz menos malefícios? Todas, né, dependendo da intensidade, da frequência, elas vão trazer malefícios. Porque durante essa fase, até os 3 anos principalmente, acontece toda a formação, né, a maior parte da formação da face. Então, o crescimento dos ossos, a posição dos dentes, eles podem ser afetados, né, pelo uso da chupeta. Então, eu costumo dizer que a gente tem que não ficar em cima do muro, tem que se posicionar mostrando para a mãe os riscos e benefícios em relação a isso. Então, toda mãe deve ser orientada em relação ao uso da chupeta. Se existir uma carga genética de ser uma classe 2, que seriam os dentes anteriores, superiores, mais à frente do que a arcada inferior, que é a mandíbula, se existir uma carga genética, aí os fatores epigenéticos, que são o uso da chupeta, podem ainda fazer de uma forma que aconteça com que dê uma sobressalência em relação a uma classe 2. Então, é importantíssimo que essa mãe tenha um aconselhamento em relação ao uso da chupeta. Qual a frequência ideal para levar bebês e crianças ao dentista? Antes de 1 ano, a criança, né, o bebê, ele vai a cada 3 meses. Então, o ideal é que esse bebê também vá a cada 3 meses no cirurgião dentista, que ele vai dando as informações conforme o desenvolvimento. Porque muitas vezes, numa primeira consulta, aquelas informações que ele for dar são importantes lá para frente. Então, é preciso esse acompanhamento. Então, a gente não tem uma evidência científica de quando que se deve, em quanto tempo que se deve levar. Então, a gente segue a puericultura. Então, o bebê até 1 ano, em 3 meses. É importante que seja feita uma visita ao cirurgião dentista nesse primeiro ano, né, de uma forma geral. Mesmo que ainda não esteja erupcionado o primeiro dente, né?
E também a partir disso, dos 3, vamos pensar do primeiro ano, aí sim pensar aí em 6 meses seguindo uma puricultura de uma maneira geral. Mas o importante é que tenha esse contato o quanto antes, porque vai ser mais um profissional que vai estar orientando em aspectos importantes, não pensando, porque a saúde bucal começa pela boca. Então, não pensando só em dentes, mas pensando como um todo. Quais as suas dicas, então, para os pais cuidarem bem e melhor da saúde bucal dos filhos? A melhor dica que eu dou é enquanto tiver gestante, né, enquanto tiver no período pré-natal, faça o pré-natal odontológico. Porque o que os estudos mostram é um processo de educação preventivo, é como se fosse uma clínica do bebê já acontecendo. Então, a dica que eu dou é que já procurar enquanto tiver gestante, para fazer os cuidados bucais, né, da mãe, como também receber essas orientações. Porque se a evidência me traz, e eu gosto de trabalhar com prática baseada em evidência, e me traz que com essa consulta, com esse acompanhamento durante esse período pré-natal, vai ter menos risco de ocorrer a lesão de cárie, que é a doença mais prevalente, tem maior prevalência na infância, seria a melhor saída. Segundo, hábitos alimentares saudáveis, algo que a gente gosta muito de conversar quando a gente faz essas consultas no pré-natal odontológico, é já falar da sacarose, do açúcar, do zero açúcar. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, não faça o uso do açúcar, né, da sacarose, antes dos 2 anos. Então, como também é um dos fatores para ocorrer a doença cárie, né, um dos fatores, nós gostamos muito de instituir, mas pensando na saúde como um todo. Outra é também a questão do creme dental, que não deixar de fazer o uso, por mais que muitas vezes existe uma falha em relação ao flúor, mas o fator protetivo, o custo-benefício, a efetividade, ela está muito já demonstrada em estudos. Então, não deixar de fazer com que a criança tenha essa segurança de não desenvolver a cárie por meio do uso do flúor. Então, uma das recomendações que eu falo é que deve-se procurar um profissional para fazer essa orientação, porque o que é mais preocupante é a questão da quantidade, porque isso também, a gente sabe que para uma dose, para levar a algo, a uma morte, ser letal, é muito alta. Mas a gente também não quer que a criança desenvolva a fluorose, como eu havia dito para vocês. E uma das coisas mais importantes que também eu penso é procurar um profissional capacitado, tá? Um odontopediatra, que tenha esse acompanhamento regular. Hoje, a parte de prevenção, a parte preventiva da odontologia, ela demonstra muitas evidências de que é um fator protetor. Então, quanto antes, uma consulta individualizada, né, uma intervenção preventiva personalizada, quanto antes isso ocorrer, mais chance de não ter o desenvolvimento da doença cárie. Fabiana, muito obrigado pela entrevista. Não é nada, estou à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.